Você já percebeu que tem pessoas que trabalham com você que precisam de um elogio, outras precisam de uma conversa, outras de um gesto, outras de um apoio prático e outras simplesmente de um ambiente mais humano? Hoje nós vamos estar conversando sobre as formas do amor. Então, no livro do Gary Chapman, ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Nós vamos estar batendo um papo sobre isso, tanto na nossa vida profissional quanto pessoal. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Nani. Satisfação imensa conversar contigo com um tema tão interessante quanto as 5 linguagens do amor. Muito. A linguagem, ela é mais do que a forma da gente demonstrar. Sim. Eu acredito que seja a forma da empatia, como a gente estava conversando, né? Como a gente ter empatia pela outra pessoa. Porque a empatia não é se colocar no lugar da outra pessoa, é a gente respeitar ela da forma que ela é. Exatamente. E muitas vezes isso dá atrito porque a gente não entende a forma que a outra pessoa funciona. Sim. Vamos dizer assim, né? Até porque a ciência fala que a nossa comunicação, mais de 90% dela é não verbal. E às vezes eu entender o perfil de uma outra pessoa, que, como a gente está falando de linguagens do amor, grande parte delas não é falada. A grande maioria delas, 4 delas, podemos dizer assim, ela não é por palavras, ela é por gestos e é por comportamentos. Sim. E o primeiro que nós vamos estar conversando é sobre palavras de afirmação. Legal. O que você entende como palavras de afirmação, Davi? Então vamos lá. Palavras de afirmação. Nós vamos falar de vendas ou falaremos de um global? Um global. Um global. Então, beleza. Então, o que acontece? Palavras de afirmação, vamos trazer primeiro para o lado pessoal, depois a gente vai para o lado profissional. Combinado. O lado pessoal. Vamos imaginar um casal. E a gente está falando de palavras de afirmação. O simples fato de eu observar que a mulher, sei lá, cortou o cabelo, por exemplo, e eu falo, nossa, ficou bacana, ficou top. É uma palavra de afirmação, ela já vai entender como um elogio. Para ela está se sentindo amada. O marido, da mesma forma. A mulher olhar para ele e falar assim, essa roupa ficou legal em você. Bacana. Ou, aqui, nossa, obrigado por você ter feito tal coisa para mim. Já me ajudou bastante. Então, esse tipo de palavras não precisa ser um simples eu te amo. Eu te amo, às vezes, é muito amplo. A palavra amor, ela pode significar muitas coisas. Eu posso amar um cachorrinho, posso amar uma pessoa, eu posso amar um amigo, um colega, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Diferentes tipos de amor. E quando a gente fala de palavras de afirmação, a gente tem que trazer a ideia, a conotação de que eu estou validando a outra pessoa através de palavras. Uhum. Já no âmbito profissional, vamos imaginar que eu estou lá no salão de vendas. Eu acho que é impossível eu vir em um momento como esse não falar de vendas, não dá, né? Corre na veia, não tem como. Então, assim, no ambiente de vendas, é eu validar o que aquela outra pessoa está fazendo. Oh, parabéns, aquela ideia que você teve foi fenomenal. Eu preciso da tua ajuda com essas ideias. Muito interessante. E às vezes a pessoa que a linguagem do amor dela é o ato de palavras de afirmação, não simplesmente o fato de eu falar para ela, mas eu dar espaço para ela falar também é de extrema importância. Porque não é uma via de mão dupla, né? Eu preciso tanto falar, mas eu preciso ouvir a pessoa também. Então ela, só do fato dela falar, já se sente importante e validada, se tratando de palavras de afirmação. E são coisas pequenas, né? Demonstrações pequenas com palavras. Sim. Então, vai com Deus, um bom dia, Isso. um sorriso, dorme com Deus, né? Então, são palavras que vão fazendo a diferença. O que você falou, um obrigada, um parabéns. Então, nada assim mirabolante, não é uma carta todos os dias, Exato. Né? Exatamente. São pequenas atitudes ali em palavras. Eu tô lendo um outro livro que chama Os 4 Compromissos. Não sei se você já viu ele. Já ouvi falar, não cheguei a ler ainda. Ele é bem fininho, o livro. E o primeiro compromisso que a gente precisa ter é com as palavras. As palavras serem impecáveis. Né? Pra gente tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque Sim. Da mesma forma que a gente fala para enaltecer a pessoa, a gente fala para ferir também. Exato. Então, nós temos que ter esse cuidado. Essa palavra de afirmação, eu acredito que ela venha também com a questão do tom que é falado. Exato. Porque às vezes a pessoa é de palavra de afirmação, mas a forma que foi falado com ela já esqueceu que ela foi elogiada. Isso. Guardou só a forma que foi falado. Isso.
né? Então nós temos que ter esse cuidado também na palavra de afirmação. Tem que ponderar até porque assim, a Bíblia fala, né, que a palavra dita, ela não volta. Você pode tentar consertar, Sim. mas o que a outra pessoa entendeu, você já não conserta mais. Então, o cuidado com essas palavras, principalmente quando a gente está na formação das crianças, tudo que você vai falando, ela vai tendo por verdade, vai absorvendo, e cria-se um ser humano, às vezes com algumas limitações, algumas crenças limitantes que nós impomos nelas quando crianças. Então, essas palavras de afirmação, elas têm, como diz aquele velho ditado, né? É uma espada de 2 gumes, tanto ela corta para a direita quanto ela corta para a esquerda. Então, o cuidado, pensar, filtrar para depois falar é de extrema importância. Eu falo para você porque, assim, boa parte do tempo da minha vida, com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai trocando a forma de pensar e outras coisas assim. Eu sempre fui muito impetuoso, demais. Um sanguíneo com parte colérica, você imagina, os dois predominantes ali, né? Não tem como, às vezes sem filtro, falava coisas que ia pensar depois. Primeiro falava, depois colhia os frutos daquilo que tinha falado, que não é prudente, obviamente, né? E com o tempo eu fui amadurecendo, entendendo que o que eu dizia tinha um impacto muito grande nas pessoas, que às vezes eu não percebi. Para mim era natural, para mim era tudo normal. E quem precisava da mudança não eram as pessoas, era eu. E com o tempo você vai aprendendo que as linguagens... Quem me dera ter conhecimento das linguagens do amor lá no meu tempo de 17, 18 anos, tempo de escola, enfim. Muitas dos problemas que eu arrumei na vida eu poderia ter evitado se eu tivesse conhecimento disso que nós estamos falando hoje. Então as palavras de afirmação ela precisa ser muito cuidada. Precisa pensar primeiro, ter um filtro naquilo que você vai falar, porque o impacto nas pessoas, às vezes eu estou falando com uma pessoa que a linguagem do amor dela é palavra de afirmação, tudo ela vai levar por verdade. Sim. E nem sempre é assim. Sim. Outra coisa, pegando o gancho no que você falou, é de entender como a gente é. Sim. Né? Então, o autoconhecimento é muito importante para descobrir qual que é a minha forma do amor. Sim. Porque, às vezes, a pessoa tá falando comigo, tá me dando parabéns, não sei o quê. Tá bom, não fiz mais que a minha obrigação. Né? Nós vamos estar olhando as outras, mas para a pessoa, se ela não se conhece... Ou ela vai escutar as 5 e vai falar assim, não me reconheço em nenhuma. E aí? Como que eu faço? Né? Então, assim, esse autoconhecimento que vai nos ajudar a gente ser uma pessoa melhor em reconhecer como que a gente gosta de ser tratado, como que a gente deve tratar as pessoas, Sim. Cada um na sua particularidade. No segundo, a segunda linguagem do amor... é o tempo de qualidade. Certo. No tempo de qualidade, né? Eu hoje estou nessa questão do tempo de qualidade. Mas pode se alterar como no temperamento, como no comportamento, né? Vai da fase que a gente está na vida. E eu fico extremamente, como que eu vou falar? Decepcionada. Se a pessoa que eu estou conversando, ela está o tempo todo no celular. Ela não está prestando atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque para mim é importante eu sentir que a pessoa está realmente comigo. Sim. Né? Mas isso é uma expectativa minha, porque a minha linguagem é o tempo de qualidade. Sim. Né? Isso no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. Quanto isso impacta? Nani, eu diria que o tempo de qualidade é um dos... Porque a gente está falando de linguagens do amor. Então seria a linguagem mais ampla e mais complexa que tem de se lidar. Porque quando fala de tempo de qualidade, cada um interpreta de uma forma e sente de uma forma. Vamos imaginar assim. Vamos pegar no âmbito familiar. Às vezes a linguagem do amor do teu filho é um tempo de qualidade, mas o tempo de qualidade para ele é você estar no videogame com ele. Eu não tenho paciência para videogame, então não dá, você entendeu? Então, para a esposa ou para o esposo, o tempo de qualidade você tá em um shopping, por exemplo, passeando ou fazendo alguma coisa. Vai num parque, você não precisa falar nada, só que você tá ali. Já para outras pessoas, o tempo de qualidade para ela é você estar assistindo um filme juntamente comendo uma pipoca, né? Ou vai no cinema, alguma coisa mais restrita, mais para 2 e tal. Então, quando você fala de a pessoa ter que estar ali, presente, conversando contigo, olha para você ver, o tempo de qualidade para você já é diferente de todas essas que eu tinha citado antes. Sim.
Porque você precisa dar atenção de que a pessoa está realmente entendendo o que você está falando. Isso para você é um tempo de qualidade. Então a interpretação ela ela pode ser de várias formas. Quando nós falamos do tempo de qualidade em ambiente de trabalho, olha só como fica interessante o negócio. Porque vamos imaginar em uma equipe. O líder, quando o liderado dele, o tempo de qualidade, que é a linguagem do amor dele, ele vê que o líder está presente no momento que ele precisa, ele sente segurança. Então ele consegue desempenhar qualquer tipo de função sabendo que o meu líder vai estar me monitorando, ele vai estar junto comigo, ele vai estar do meu lado caso eu precise, e eu sei que ele vai estar aqui. Não precisa nem falar. Nem falar. Exatamente. Só estar. Só estar. Só o fato de você estar presente ali já está tudo certo. E quando sai de um ambiente de trabalho, vamos imaginar uma reunião gerencial. O líder tem que sair de lá e vir para a matriz. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo, né? Então é um momento que todas as tretas parece que acontecem, resolve acontecer da mesma forma, do mesmo dia, né? Porque assim, eu perdi a liderança, eu não tenho a referência daquela pessoa que está com aquele tempo ali, tirando aquele tempo para me orientar, me mostrar o caminho, e eu me sinto perdido, eu faço o que me vem na cabeça. Então, precisa-se ter um cuidado com o tempo de qualidade para não confundir com outros tipos de linguagem do amor. Sim. E esse tempo de qualidade, na maioria das vezes, tratando de relacionamento, voltando um pouquinho atrás, ele gera uma dependência de outras pessoas. E quando se fala de tempo de qualidade, a frustração é maior. Porque, embora tenha outras linguagens, vamos falar disso depois, embora não tenha palavra de afirmação ou algum outro tipo de coisa, a que mais frustra é o tempo de qualidade. Porque por mais que eu estou contigo, eu posso não estar contigo. Olha que louco que é isso. Sim. A interpretação ela é diferente. Eu posso estar presente e no mesmo tempo não estar. Então, o tempo de qualidade, quando ele é empregado da maneira correta, você consegue abrir horizontes que jamais na vida você entenderia que seriam possíveis. Porque o comportamento de determinadas pessoas exige que o tempo seja realmente de qualidade. Estar junto não quer dizer ter qualidade naquele tempo. Exatamente. E isso é muito importante. Demais. Por isso do autoconhecimento. Para você não gerar a dependência da pessoa, né? Sim. De ter esse tempo de qualidade. Então é uma coisa que assim, é uma frase que eu uso bastante, né? Se permite estar presente onde você está. Isso. Que seja, você vai resolver alguma coisa, esteja presente. Uhum. Em 1 minuto você vai conseguir. Agora, se você não está presente, vai levar muito mais tempo e você acaba se perdendo e perdendo a outra pessoa. Sim. Né? Então é muito importante. Ô, Nani, uma curiosidade sobre o tempo de qualidade é que essas pessoas não podem. Ó, você que tua linguagem do amor é tempo de qualidade, entenda o seguinte: essas pessoas elas não podem, de forma alguma, trabalhar no modo multitarefa. Sim. O tempo de qualidade exige que a pessoa esteja presente naquilo que está fazendo e resolver uma coisa de cada vez. Não tenta fazer outras coisas que não vai dar certo. Ah, mas a minha função não permite eu resolver uma coisa de cada vez. Prioridade. Isso. É entender qual é a prioridade daquele momento para ser resolvido. Sabe aquelas pessoas que bloqueiam diante de um desafio, que trava? Porque tem as pessoas que agem, mesmo que seja por impulso, tem aquelas que travam. Normalmente as pessoas que travam, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Porque ser perfeccionista. Isso, exatamente. E assim, pessoal, não é porque é um que não pode ser o outro, Isso. tá? Não é taxativo a linguagem do amor. Uhum. Você pode ter as 5, Sim. que nós vamos estar conversando. Mas, geralmente, uma se destaca mais. Exato. Né? A terceira linguagem são os presentes. Olha só. Que é algo palpável, tangível. Sim. Né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que gosta de dar presente. Sim. Que seja um bombom, que seja uma bala, que seja qualquer coisa. Mas para a pessoa se sentir amada, a forma que ela se sente amando as pessoas é entregando alguma coisa. Presentear. É presentear. Uhum. Né? Eu acho que todo mundo conhece. E isso, para a pessoa, é algo normal. Mas e para quem está recebendo, Davi, que não é do ato do presente? Às vezes fica bem desconfortável. Eu falo por mim, né? Às vezes fica bem desconfortável. Mas assim, quando a gente fala de ato de presente, a pessoa precisa entender o seguinte: não depende de época e nem de data. Se uma pessoa que a linguagem do amor dela é ato de presente, ela recebe os presentes só Natal, que a gente está se aproximando agora, enfim, ou que seja só no aniversário, não é legal. Não é. A interpretação dela é diferente, porque você está dando um presente porque é um momento que é obrigatório você dar um presente.
termos, né? Não, lógico que não tem obrigatoriedade nenhuma. Mas para a pessoa que a linguagem do amor dela é ato de presente, é você presentear, mas de forma espontânea e sem uma data específica. Quando a gente traz isso para o ato familiar, imagine o seguinte. Eu estou passeando em um shopping, eu vi alguma coisa, eu não falei para minha esposa que eu vi aquilo ali que eu gostei, que eu achei que ficaria legal nela. Voltamos para casa e um outro dia eu passo, compro e trago para ela. Pronto. É isso que precisa ser feito. Quando a gente fala do ambiente profissional, meu Deus, às vezes um simples bombom que você deu de agradecimento para a pessoa, show de bola, é isso que ela precisava. Não precisa ser isso, uma caneta que você tirou do bolso de dentro de uma valise ou que seja de uma bolsa que você tem e entrega para a pessoa, ela já se sente, nossa, está me reconhecendo, está me vendo. E isso para a pessoa é muito importante. Já para outros tipos de pessoas, o ato de presente, ele, vamos imaginar assim, não é valor monetário, não é valor financeiro. É o simples fato de você estar lembrando, passei em tal lugar e eu vi isso aqui, achei a tua cara, eu comprei e trouxe para você. É coisa simples. Às vezes a gente fala de linguagem do amor, você acha que é coisa extraordinária, é coisa mais simples do mundo. Só que precisa interpretar a linguagem do outro, entender a linguagem do outro para você conseguir se comunicar com mais clareza. E assim, eu, né, assim, não sou essa do presente, eu acredito que seja, não sei qual a ordem que eu colocaria hoje na minha vida, mas já não me chama tanta atenção. Sim, não é prioridade. Não é a prioridade, né? A gente gosta de se sentir amado, tudo, mas não é a forma de se sentir. Por isso a importância da gente descobrir da outra pessoa. Exato. Né? A quarta forma do amor são os atos de serviço. Esse eu acho que o Davi pode falar com propriedade. Não, esse é... esse é a minha praia, que eu já ando surfando nela há um bom tempo. Então, assim, quando a gente fala de atos de serviço, vamos seguindo a mesma lógica que a gente estava, pelo menos, para a gente conseguir seguir uma linha de sequência aqui. Falando no ambiente familiar. Às vezes a esposa tá lá lavando a louça e a única coisa que ela queria é que o abençoado do marido fosse ajudasse, ela nem fosse secando, não precisa fazer alguma outra coisa. Ou enquanto ela tá lá lavando a louça, ele tá passando um pano no chão, ou tá recolhendo a roupa, colocando a roupa dentro da máquina para bater. Alguma coisa, tá ajudando ela a fazer alguma coisa. Mas a linguagem do amor dele não é ato de serviço. Aí ele tá vendo que a cortina tá caída, ela já pediu há 6 meses atrás. Mas ele ainda não, né? Deixa, daqui uns 2 anos eu faço. Para ela aquilo é muito importante. Ou vice-versa. Às vezes para o marido, o simples fato da esposa ir lá e pegar a toalha dele e colocar no banheiro, para ele é de extrema importância. Ou o simples fato de ir lá e pegar... Não precisa coisas muito grandes, né? É o simples fato de você ir lá e pegar, por exemplo, a chave do carro e deixar num lugar para que ele consiga pegar. Já é um ato de serviço. É alguma coisa que você está fazendo para facilitar a vida dele. Quando nós entendemos esse tipo de linguagem do amor, a convivência fica mais simples, fica bem mais fácil e tem que ser espontâneo, não pode ser algo forçado. Vamos imaginar assim, eu não posso ter que ficar pedindo o tempo todo para a pessoa me ajudar a fazer alguma coisa. E o ato de serviço, ele é nojentinho de mexer, porque assim, ele quer que a pessoa esteja do lado dele ajudando, mas em outros momentos ele não quer pedir que essa ajuda. Poxa, é tão simples pedir, né? Mas não pode dar o braço a torcer. Mas não a pode pessoa tem que adivinhar que você precisa de ajuda. O grande problema de todas as linguagens do amor é isso. Eu não posso explicar. Não, eu não posso pedir. A pessoa tá vendo que eu tô precisando. O óbvio, né? O óbvio. Poxa vida. E aí é onde começam os atritos. Porque às vezes eu estou ali tentando que a pessoa me ajude e a linguagem do amor dela está sendo o simples fato de que ele está do meu lado, porque a linguagem do amor dela é diferente da minha, é o tempo de qualidade. Só quer estar do teu lado, mas não te ajudando. E tá tudo bem. É só a forma que a pessoa se expressa. E para entender isso é bem, bem complicadinho. Quando a gente fala isso no âmbito profissional, o ato de serviço, por exemplo, do âmbito profissional, vamos imaginar aquele gerente que ele ajudou o freteiro a carregar aquele produto que ele vendeu na loja. Só o fato dele ajudar o freteiro, que a linguagem do amor do freteiro é a bendita do ato de serviço, para ele já, nossa, o melhor gerente que eu tive até agora, que passou por essa loja. O vendedor da mesma forma. Só o fato do gerente ajudar ele a pegar um produto para ajudar a colocar no carro de um cliente, para ele, meu Deus, me ajudou imensamente. Não só, vamos imaginar 2 vendedores, que é onde mais tem atrito, né? 2 vendedores. Só o simples fato de eu atender um cliente para você, Nani,
e colocar a venda no teu nome porque você estava no horário de almoço ou fazendo alguma outra atividade ou até mesmo atendendo um outro cliente, para você, pronto, é isso que precisava ser feito. E a convivência ela se torna mais fácil quando a gente entende isso. E o ato de servir, acho que é um dos ensinamentos mais fortes de Jesus. Exato. Né? Da gente aprender a servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir. Isso. Nós estamos aqui para ajudar. Eu acho que isso é uma das linguagens mais bonitas. É o princípio da liderança. Exato. É servir. É servir. Né? Então, assim, todo bom líder, ele entende o que é servir. Sim. Não tem como tratar de uma outra forma. E a gente não está falando de fazer pelo outro. Não. De forma alguma. Servir tem muitas formas de servir. Né? Às vezes eu posso estar servindo a você. E uma coisa interessante quando se trata desse tipo de linguagem do amor é o seguinte: toda pessoa que a linguagem do amor dela é ato de serviço, ela faz para você sem querer nada em troca. Exato, faz genuíno. Isso. É natural. Vem do sangue, vem de alguma coisa. Não sei se é do sangue, vem de algum lugar. Vem de algum lugar. Mas assim, ela não quer nada em troca. Ela está fazendo pelo simples fato dela se sentir realizada em estar fazendo aquilo. Exatamente. E por último, o toque físico. Esse é complicadinho. Ô, Davi, o dos 5, 4 você falou que é complicado, Davi. Assim, não, é difícil a pessoa entender. Porque assim, imagina uma pessoa que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, mas ela detesta o toque físico. Meu, isso dá um choque. Vamos começar esse invertido? Vamos começar por loja? Vamos. Porque assim, no âmbito profissional... Quando se fala do âmbito profissional, eu trabalhei em uma empresa que o hábito que eles tinham de manhã era fazer oração e dar um abraço. Todo mundo tinha que se abraçar. Meu Deus. Isso, pra quem não tem o toque físico, é muito difícil. Você não tá entendendo. Eu acho que o líder que fez essa presepada aí... Ele era toque físico. Você entendeu? Para outras pessoas aquilo é desconfortável. Sim. Pra caramba. Então, por que eu falo que isso é complicado? Porque imagina em um ambiente profissional onde você está atendendo pessoas que você não conhece o comportamento dessas pessoas. Quando conhece, já tem uma certa intimidade, fica um pouco mais tranquilo de se trabalhar. Mas imagina, já tivemos algumas situações desconfortáveis com clientes, né? Imagina uma mulher atendendo um casal e a linguagem do amor dela é toque físico, e aí ela está o tempo todo tocando nos clientes e ela começa a tocar no marido da outra pessoa que está sendo atendida. Vai dar problema. Sim. O vendedor, no sexo masculino, ainda é pior, porque a interpretação disso ela pode ser errônea, né? Agora vamos lá. Se o toque físico dentro de um ambiente profissional ele é complicado, você imagina de um ambiente familiar. Eu quero ficar abraçando meu filho o tempo todo, né? Demonstrando carinho. E o negócio... Você quer ver quando vai passando para adolescência? Por isso que eu falo que isso oscila bastante, né? A linguagem do amor. Enquanto é criança, tá ali, quer te abraçar, quer estar junto e aquela coisa toda. Começou a ficar adolescente, tenta dar um abraço no adolescente, você vê o que vira. Não dá bom. Então, assim, o toque físico, ele precisa ser ponderado. Uma pessoa, por exemplo, a cultura oriental, dificilmente ela tem essa ideia do toque físico. Se você vai cumprimentar um cliente, você vai dar com a mão para ele. Quantas pessoas já ficaram no vácuo? Eu tenho certeza que quem está assistindo já aconteceu de... E é uma situação desconfortável. Para a pessoa que a linguagem do amor dela é toque físico, se você não der a mão para ela, estender a mão para ela e apertar, é uma ofensa. Então, tem que ter um equilíbrio, e só aqueles 3 segundinhos, a gente que é um pouco mais traquejado de comércio, você consegue entender. Nem sei se existe essa palavra, mas tem o traquejo de comércio. Você começa a entender que aqueles 3 primeiros segundos que o cliente está vindo ao teu encontro, você já consegue entender se é toque físico ou não. No ambiente familiar é da mesma forma. Com o tempo você começa a entender que tem momentos que a pessoa gosta mais de um toque físico, né? Você tá andando na rua, pegou na mão da outra pessoa, para ela já é como se fosse uma validação do perfil dela. Já outras pessoas, não, da outra pessoa você tem que estar abraçado, grudado ali junto ali. Então ele tem uma certa intensidade. E isso, por isso que eu falo que é complicado, porque essa intensidade e essa linha que você não pode cruzar, que ela é bem delicada, e você precisa ficar observando. No livro ele dá alguns exemplos, que não é somente o toque. Certo. Né? Ele dá alguns exemplos de um sorriso mais caloroso,
o olho no olho. Isso. Que a pessoa já se sente mais acolhida. Se sente mais como se fosse um toque. Um tom de voz mais gentil. A sensação do ambiente seguro. Então, quando a pessoa se sente acolhida, mesmo que não tenha o toque, mas ela se sentiu acolhida, para ela já está dentro da linguagem do amor para ela. Já está validado. Já está validado. Então, ela vai se sentir segura naquilo ali. Sim. A partir do momento que ela não se sente essa segurança, ela já criou o muro. Como em todas as outras linguagens. Quando a gente não se sente confortável dentro da nossa linguagem, né, a gente já cria um muro de resistência. Sim. E como que a pessoa pode estar descobrindo qual que é a melhor forma, a melhor linguagem do amor para ela? Eu diria que o teste é o primeiro passo. Existem vários, né? Na internet, se você entrar, você encontra inúmeros testes de linguagem do amor. Mas eu diria que, assim, pode se surpreender. Porque, às vezes, eu tenho uma ideia de qual que é a minha linguagem do amor e, quando eu faço o teste, de fato, ela é outra. E isso oscila com o tempo. Dependendo do estado emocional, dependendo da fase da vida que você está vivendo, da idade. Eu diria que a idade, ela influencia bastante. Eu sei dizer bem o que é isso. Mas, assim, o primeiro passo, quando a gente fala de autoconhecimento, é um dos pilares principais, eu diria, para todo relacionamento. Porque nós vivemos em comunidade. Para viver em comunidade, se eu entender a linguagem do amor, tanto minha quanto dos demais, a convivência vai se tornar muito mais fácil. Exatamente. Então, pessoal, busquem esse teste. Vocês vão ver que vai ajudar bastante, né? A gente se conhecer a nossa equipe, Sim. conhecer, ter uma melhor convivência com família, amigos, né? Igual tem essa questão da amizade, é engraçado, porque você começa a analisar, para uma, o presente foi muito importante. Para outra, o seu gesto de ter ido buscar na casa já foi mais importante do que o presente. A outra, então assim, você vai aprendendo Sim. como estar mais harmônico no ambiente que você está. A expressão da pessoa fala, né, Nani? Fala. O simples fato de... Como que eu descubro? Vem uma pergunta interessantíssima. Como que eu descubro a linguagem do amor do outro? Observando. Aquela dilatada de pupila, coisa simples de você observar. O simples fato do sorriso da pessoa mudar. Você vê a aceitação da pessoa. E aí você vai medindo. Vai entender? Você não vai perguntar pra pessoa: ô Nani, qual que é a tua linguagem do amor? Não tem lógica, né? Às vezes a pessoa não vai saber nem quem é que você tá falando. Então, assim, é observando para você conseguir identificar e interpretar isso aí. Exatamente. E quando a gente descobre a linguagem do amor, tudo muda. A comunicação flui melhor, os conflitos diminuem, o engajamento cresce, a confiança aumenta e os resultados aparecem naturalmente. Isso em qualquer âmbito, pessoal. É no profissional, é no pessoal, é no familiar. Então, quando a gente se dispõe a entender como nós agimos, como nós sentimos e observar como a outra pessoa é, e a gente ter essa empatia, esse respeito pela forma do outro, isso faz tudo fluir, faz toda a diferença no dia a dia. Com certeza. Pessoas são mais produtivas em ambientes harmônicos. É simples de conseguir resultado, né? Exatamente. Muito obrigada, Davi. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo. Pessoal, então fiquem com as 5 linguagens do amor. Procurem sobre esse assunto. É muito interessante e muito gostoso. Quando a gente começa a entender isso e a observar as outras pessoas, a gente começa a realmente ter mais empatia pelas pessoas.